Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 28. Mas nós vamos nos ater mais nessa hora ao versículo 24. Versículo 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, algumas versões dizem: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dependo de ti, Santo Espírito, para que nós possamos nesta noite ser bem alimentados com a palavra, com o maná celestial, com o pão vivo descido do céu. Eu nada tenho, por isso eu te imploro que tu me ajudes nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma necessidade de comprometimento. Diga comigo, comprometimento. Nós não somos plateia em um espetáculo. Nós somos soldados em uma guerra. Nós somos o povo de Deus, o povo que o Senhor chamou, escolheu e alistou para sermos um povo vencedor no nome de Jesus. Amém. Nós não somos desfrutadores de orações alheias. Nós somos homens e mulheres que se achegam na presença do Deus poderoso para falar com Ele como filhos. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, desceu as águas do batismo, você não é mais um estranho na casa de Deus. Você é um filho de Deus que deve se comprometer com o Senhor, porque Deus te chamou, te escolheu e te alistou para fazer parte do exército dele. Então nós devemos ter comprometimento total no exército de Deus. É essa a nossa proposta. Aleluia. Minha irmã Nélia Meira, que prazer estar nos assistindo pela internet. Deus abençoe nossa irmã. Amém. Igreja, vamos dar um amém bem gostoso. Amém. Amém. Nossa irmã Nélia está nos prestigiando assistindo este culto. Mas quando puder, venha estar conosco aqui presente. Irmã Nélia, nós sentimos sua saudade, sua falta. Deus abençoe. Comprometimento total com o exército de Deus. Essa é a nossa proposta. Quando nós lemos esse texto de Mateus 16, nós encontramos aqui no contexto falando o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o versículo seguinte, versículo 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então você quer o quê? Você quer perder a sua vida ou você quer encontrar a sua vida? Quem quer salvar a vida, a perderá. Ou seja, quem se preocupar somente com a vida terrena, perde a eternidade. E quem se preocupar com a eternidade, pode até perder a vida terrena, mas sai no lucro, porque ganha a eternidade. Amém. Então o Senhor Jesus está falando isso de uma maneira muito clara. Juan está nos assistindo, irmão Juan, lá da Bolívia, né? Da Colômbia. Meu querido irmão Juan, glória a Deus, que saudade. Então, perderá a vida aquele que se preocupar com a vida, ganhará a vida aquele que se comprometer com Jesus. Ganhará a vida eterna aquele que... Então nós queremos o quê? Qual é o propósito maior do coração de um crente sincero? Agradar a Deus. Não é verdade, irmãos? Quem concorda, diga amém. Amém. O propósito maior de um crente sincero não é ganhar muito dinheiro, não é que a empresa venha a prosperar, não é que o filho venha a ter um bom casamento, um bom emprego, não. O propósito sincero, o propósito maior de um crente sincero é agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui uma jornada na busca de agradar a Deus. Eu e você estamos caminhando num propósito de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Às vezes posso até errar o alvo, pode acontecer de eu não conseguir agradar, você também. Como humanos que somos, podemos nem sempre
Agradar a Deus, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele fala: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Então ele mostra nitidamente que, como homem que ele era, e como homens e mulheres, como humanos que nós somos, nós muitas vezes erramos no nosso propósito, querendo agradar a Deus, mas acabamos não agradando. Mas a nossa busca, o nosso interesse é agradar a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome, graças a Deus pelos améns. Amém. Significa que alguém está querendo agradar a Deus nesse lugar. Maravilha, aleluia. Se alguém que está nos acompanhando quiser mandar um amém aí também pela internet, amém, 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 graças a Deus. O nosso propósito é agradar a Deus, e nesse propósito de agradar a Deus nós vamos encontrar altares no nosso caminho. Amém. Vamos encontrar vários altares no nosso caminho. Isso por quê? Porque nós temos de nos consagrar, temos que nos dedicar ao Senhor constantemente e para valer. Dedicar ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, tira de mim o que não te agrada, me transforma. O jejum é importante para isso, porque através do jejum você começa a disciplinar a sua carne na força do teu espírito, com a ajuda do Espírito Santo, para receber a unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós queremos agradar a Deus. Para isso nós temos que nos consagrar e nos dedicar ao Senhor constantemente, para que nós possamos ir conhecendo passo a passo as implicações desse questionamento na nossa vida e no nosso ministério. Eu quero agradar a Deus. Amém. O que eu posso fazer para te agradar, Senhor? Eu vou começar jejuando, Senhor, porque eu quero que o Senhor me ensine a te agradar. Amém. O jejum para Deus não tem. O jejum Deus quer misericórdia e não sacrifício, né? Então o jejum, Deus não vai beneficiar Deus em nada, mas vai beneficiar a você. Por isso que nós estamos nessa peleja de jejum às quintas-feiras e aos sábados, porque nós queremos ver você sendo beneficiado por você mesmo, através do seu jejum. Amém. E conforme foi falado antes de iniciarmos a gravação, alguém levantou a questão, espero que ninguém interrompa nesse momento, mas alguém levantou a questão de vir com a barriga cheia. Bom, se você vier, se você não aguenta ficar sem comer, então você vem, dobra o seu joelho e diz: Senhor, me liberta do espírito de gula. Porque às vezes a pessoa tem problema de gula, outras vezes tem problema mesmo de situações que tem que se alimentar na hora certa para tomar um remédio. Então cada caso é um caso. Mas você quer agradar a Deus? Você quer vitórias maiores? Você quer... Moisés passou um tempo lá no monte, quem se lembra disso? Ele passou um tempo no monte, quando ele chegou perto do povo, ele estava tão resplandecente, de tanto que ele se consagrou e se santificou, e lá no monte também ele não levou comida. Então, de tanto que ele se entregou, se consagrou, sacrificou, virou o prato de boca para baixo, que muito crente não consegue fazer. Moisés volta brilhando. Quando o povo olha para ele, o povo pede para ele colocar um véu sobre a cabeça, porque o povo não suportava o brilho que estava nele, porque ele se dedicou, se consagrou para agradar a Deus. Então o jejum, ele vai nos mostrar o meio de agradar a Deus. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, amado: se nós não negamos a nós mesmos, se eu não negar a mim mesmo, se você não negar a si mesmo, você vai acabar atrapalhando o seu progresso espiritual e até mesmo o progresso da sua igreja. Até mesmo o progresso do que Deus planejou na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua vida espiritual, vai ficar marcando o passo, vai ficar como um carro patinando na lama sem conseguir sair do lugar. Então a submissão da nossa vontade a Deus, a morte do nosso eu, é um processo contínuo.
Eu me lembro que quando eu me converti, tinha uns irmãos que cantavam assim: o velho Adão morreu, o velho Adão morreu, o velho Adão morreu. Aí tinha uma irmã muito engraçada, mas muito consagrada, que ela dizia assim: morreu nada, Bino. Morreu nada, Bino. O velho Adão não morre. Ele fica lá no canto dele dormindo, de vez em quando ele acorda, querendo mais satisfazer as suas vontades humanas. O velho Adão é a nossa carne, que não morre, só quando a pessoa vai para o conjunto habitacional ali do São João Batista, né? Aí acabou o velho Adão. Mas enquanto isso, o velho Adão fica gritando dentro de você, dentro de mim, dentro de cada homem, de cada mulher, de cada pastor desse que aparece na televisão, de cada homem, de cada ser humano que anda na face dessa terra. O velho Adão está lá gritando dentro do sujeito. Então, a submissão da minha vontade a Deus é um processo contínuo. É uma coisa que começou no dia que eu aceitei Jesus e tem que continuar a cada dia. Aí é onde entra a força do jejum. É onde entra a força do jejum. Porque tem que continuar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então muita gente, muitos irmãos, quando se converteram, fizeram uma rendição total. Depois a pessoa vai se esfriando. Jesus falou isso quando ele falou sobre o semeador que saiu a semear e lançou semente no meio do espinho, lançou semente na beira do caminho, né? E ali cada semente passou por um processo, e algumas foram pisadas pelos homens. O caminho era duro, o caminho já é pisado por homens, e aquelas sementes não conseguiram se entrosar com a terra, penetrar na terra para produzir frutos. Então, muito crente se desvia depois de algum tempo, porque não se firma, não firma a sua semente no caminho, não firma a sua semente no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Muita gente deu o primeiro passo para Jesus, era aquela coisa de agora eu vou, e de repente para no meio do caminho, se desvia do caminho, volta às vezes a lama onde estava praticando de espiritismo, de feitiçaria, de bruxaria, de bebedeira. Muita gente desvia do caminho e volta para o lodo do passado, porque o velho Adão ressuscitou, porque a carne falou mais alto e o sujeito não conseguiu entender que ele estava comprometido com Deus, comprometido com um exército de vencedores, e ele desertou do exército do Senhor por causa da sua natureza humana. Os cuidados dessa vida, as pressões que nós temos muitas vezes. Quem é que não tem pressão aqui numa circunstância atual, numa situação de violência? Quem é que não tem pressão numa situação de crise financeira do planeta? Não vou dizer nem da nação, do planeta. Quem é que não tem pressão? O adversário quer mais é que você fique mais pressionado para se estressar, para duvidar de Deus e para voltar a se entregar a Ele. O inimigo quer isso na nossa vida. Então, essas situações, essas pressões, levam você a colocar os seus desejos pessoais em primeiro lugar. E aí o que acontece? Você relega a sua edificação espiritual, o seu aprofundamento no conhecimento do reino de Deus, você relega a um segundo plano. Aí você começa a andar de marcha ré na sua vida espiritual sem nem perceber. Você não, qualquer um de nós, sem nem percebermos. Então, o adversário, ele atrapalha o povo de Deus. A intenção dele é essa, é lançar mesmo atrapalhos, é lançar tranqueiras na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Atrapalha, nos escandalizando, nos assustando, nos causando medo, preocupação, ansiedades. Então ele atrapalha o povo de Deus, tentando impedir que nós nos entreguemos inteiramente à vontade do Senhor. A intenção dele é que você não faça uma entrega total, que eu não faça uma entrega total, porque ele quer continuar tentando controlar a minha vida e a sua. O inimigo, ele vai querer controlar áreas de nossas vidas, onde ele encontrar uma fraqueza, ele tenta assumir o controle. Então assim fica mais difícil identificar as áreas que ainda não submetemos
totalmente ao senhorio de Cristo. Fica mais difícil, porque ele começa a pressionar e daqui a pouco me vem a ansiedade, me vem a dúvida, me vem os temores, me vem os medos, e se duvidar vem até as murmurações. A mulher de Jó não estava sob pressão, e a mulher dele não veio querer induzi-lo a amaldiçoar a Deus. Próprio Satanás ali querendo que ele negasse. Amém. Aleluia. Então, as áreas que você não conseguiu submeter ainda ao domínio total de Jesus Cristo, ou as atitudes, ou os desejos que você deve mortificar no altar, ficam gritando dentro de você e tentam impedir você de caminhar para a casa do Senhor, tentam colocar diante de você uma novela nojenta, lamacenta, fedorenta, para você se engambelar com aquele negócio e não buscar o Deus vivo e todo-poderoso que quer te revelar os segredos do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então é muito mais fácil enxergar essas pedras de tropeço na vida de outros irmãos. Agora eu preciso enxergar na minha, você precisa enxergar na sua. Glória a Deus. Não adianta eu enxergar as tuas pedras, os teus tropeços, e não olhar para dentro de mim mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Exatamente. Examine-se o homem a si mesmo. É muito mais fácil do que eu reconhecer os obstáculos e as barreiras da minha própria vida. Você não precisa chegar e dizer para ninguém quais são os obstáculos ou barreiras da sua vida, porque eu também não vou dizer as minhas. Eu digo para Deus, e você deve fazer o mesmo. E dizer: Deus, me limpa, me liberta disso, assim, 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 porque eu quero te agradar. Essa deve ser a nossa postura. Não adianta você chegar e dizer para o irmão que se aquele irmão tiver a língua comprida, daqui a pouco a torcida dos maiores times do Brasil estarão sabendo da tua situação. Agora, se você chegar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda porque eu quero te agradar, me ajuda porque eu quero verdadeiramente me comprometer a cada dia com o teu exército. Não fui chamado para ser derrotado. Aleluia, Jesus. Vamos repetir essa palavra juntos? Não fui chamado para ser derrotado. Aleluia. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, se nós nos alistamos no exército de Deus, a nossa dedicação deve ser total. Total. Eu vejo pessoas que às vezes chegam atrasadas na igreja por um motivo ou outro. Motivos às vezes relevantes e às vezes não. Não estou aqui para questionar quem chegou por motivo relevante ou não. Temos um trânsito complicado nesse Rio de Janeiro. Temos lugares, áreas de risco no Rio de Janeiro. Temos pessoas que às vezes não estão mais nem caminhando para as igrejas, tamanho é o risco que corre em determinados lugares que se mora nesse Rio de Janeiro. Mas eu vejo um povo de Deus também parado, omisso, igual gato de armazém, dormindo em cima, né? Eu vejo um povo que não se desperta para fazer alguma coisa, para mudar essa situação. É o que eu vejo, e muitas vezes eu me incluo. Nós fomos alistados para um exército, e um exército que dobra os joelhos, que ora, e Deus muda as circunstâncias, Deus muda nações, Deus muda cidades, Deus faz a violência cair a uma estatística zero. Ou nós cremos ou não cremos. Agora, se nós não nos comprometemos com o exército dele, como é que nós vamos ver a situação mudar nesta nação, nessa cidade? Não é, amados, com todo o respeito pelas autoridades que são dadas por Deus, que são levantadas por Deus. Algumas se corrompem, outras se apodrecem, outras se deterioram e outras permanecem lisas, limpas, né? Ficha limpa. Com todo o respeito que nós temos por todos eles, porque se foram colocados lá porque Deus permitiu e o povo concordou. Mas com todo o respeito que nós temos pelas autoridades, quem muda a situação de uma nação não são as autoridades. Quem muda a situação de uma nação é os joelhos da igreja. É o que muda a situação de uma nação, os joelhos da igreja.
A igreja orando com propósito, jejuando com propósito, como nós estamos fazendo aqui às quintas-feiras, de 11 a 1 e aos sábados de 9 às 11. Propósito, jejum e oração com propósito, é o que muda. Exército de Deus tem que assumir uma postura de ofensiva espiritual. Não é ofensiva para pintar a cara e sair pelas ruas, não. Ofensiva espiritual. E orar pelas demais igrejas, pelos demais pastores, para que esse mesmo propósito inunde a alma e o coração do arraial de Deus, independente de que denominação pertençam. Um dos próximos propósitos de 21 dias nossos vai ser esse: orar pelas demais igrejas, pelos demais pastores, para que haja um contágio maravilhoso e santo nos corações desses ungidos. Alguns que estão envolvidos com trevas de maçonaria e outras coisas por aí, entenderem que precisam de Deus, precisam voltar atrás, se reconciliar com Deus, para conduzir um povo de maneira santa. Aleluia. Se você se alistou no exército de Deus, a sua dedicação deve ser total. Diga para alguém perto de você isso. Olhe para alguém e diga: se você se alistou no exército de Deus, a sua dedicação deve ser total. Deve ser total. Diga de novo: deve ser total. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desse jeito. Então a decisão, meus irmãos, de realizar a obra do Senhor, de sermos capazes de dar provas do poder de Deus nessa terra incrédula e coberta por trevas. A luz que há em ti tem que resplandecer no velador e não debaixo do alqueire. Amém. E para isso nós temos que nos comprometer mesmo para valer com o Senhor. Aleluia. Isso exige um tempo de comunhão com Deus. Uma madrugada de oração. Eu vou fazer uma súplica ao Senhor agora. Senhor, desperta o teu povo nas madrugadas, tira o sono. Alguém vai reclamar: pastor, eu não estou mais conseguindo dormir a partir de 3 horas da manhã. Problema teu, vai orar, vai falar com Deus, que Deus quer falar contigo e você não está entendendo. Amém. Você não está percebendo. Deus está querendo levantar um povo com intimidade com Ele. É isso que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, temos que ter um compromisso sério com Deus, com o exército de Deus. Compromisso sério com o exército de Deus. Isso vai exigir tempo de comunhão com Ele, derramamento do nosso coração diante dele. Eu estou fazendo isso e creio que a maioria dos irmãos dessa igreja já começou a fazer isso. Amém. Aleluia. E vamos ter outros jejuns aqui onde nós vamos estar nos derramando aos pés do Senhor. E quem não puder vir, aonde você estiver, se liga com a gente. Amém. Agora, se você puder vir, venha. Esforce-se por estar, vamos nos esforçar por estarmos juntos. Então nós temos de deixar o Espírito Santo purificar a nossa motivação e os nossos desejos. Motivação errada leva a conquistas espúrias e até erradas. Motivação certa leva a conquistas permanentes, conquistas perenes e certas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso requer que a gente se entregue totalmente ao Espírito Santo, enquanto Ele vai removendo os obstáculos de nossas vidas. Deus quer isso, remover os obstáculos da tua vida. Glória a Deus. E vai fazer isso. Da minha vida, Ele está removendo obstáculos. E vai continuar removendo obstáculos, porque eu quero servir a Deus para valer, não quero ser uma caricatura de crente, não. E não creio que os irmãos aqui, nem os irmãos que estão acompanhando pela internet, irmã Isabel Cecília, irmã Juan, queiram ser caricaturas de crentes. Queremos ser cristãos de verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Além disso, temos que estar determinados a não olhar para trás. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Então não olhe para trás. Amém. O mundo te chama, religiões do diabo e das trevas tentam te levar de volta, conceitos tenebrosos daquelas seitas que nós frequentamos